O radier, sem dúvidas, é uma das soluções mais rápidas e eficientes quando nós falamos de fundações rasas. Mas isso não quer dizer que ele seja simples. A execução correta, pessoal, acaba exigindo que você tenha conhecimentos de critérios técnicos, conhecimento do solo e domínio estrutural que muitos profissionais ou quem vai executar esse tipo de serviço não tem noção. Hoje eu vou te mostrar 3 perguntas frequentes que quem vai fazer esse tipo de fundação tem dúvida. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Se você está pensando em utilizar o radier como um tipo de fundação, nesse vídeo nós vamos conversar 3 perguntas frequentes, onde eu vou envolver a questão do pré-dimensionamento, a espessura que você pode utilizar nesse radier e alguns modelos de cálculos. A primeira questão é a seguinte: existe possibilidade de pré-dimensionamento e dimensionamento manual do radier? A resposta é sim, pessoal. Existe forma de você fazer o cálculo manual, mas isso é muito trabalhoso. E eu vou te explicar o motivo disso. Mas é fundamental você compreender que, embora o pré-dimensionamento seja possível, ele não substitui um projeto completo com base em dados geotécnicos confiáveis. No pré-dimensionamento, nós utilizamos valores médios e boas práticas de engenharia para estimar a espessura da laje e a armadura inicial. O pré-dimensionamento acaba sendo essencial principalmente nas fases preliminares, lá no início do seu projeto de radier, já que você vai fixar alguns valores e depois você vai fazer uma conferência se aqueles valores que você determinou para o seu radier, ele passa nas verificações, principalmente nas deformações e no recalque do solo, que acaba acontecendo com muita frequência nesse tipo de fundação. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem fácil você enxergar essa fase preliminar. Geralmente, no início, o pessoal acaba determinando uma espessura de 10 a 12 centímetros de espessura nesse radier inicialmente e acaba determinando uma malha, acaba estimando uma malha soldada, por exemplo, a Q92 ou a Q138, como ponto de partida nos cálculos. Mas, como dito para você, isso vai depender do comportamento do solo aonde você vai construir. Será que você vai construir com um solo resistente? Aí você pode utilizar um determinado tipo de radier, que daqui a pouco eu vou te mostrar os tipos de radier que nós temos hoje na construção civil. Aí você pode adotar com base no seu solo. Agora, para você fazer o dimensionamento com precisão, aí você vai precisar considerar o solo se deforma. Ou seja, ele existe a possibilidade de recalcar. Para você que não sabe o que é o recalque seria pequenas diferenças que ao longo do tempo a fundação acaba gerando. Por exemplo, um pequeno afundamento de um determinado lado da sua fundação. Você não concorda que esse afundamento pode causar uma instabilidade? Um ponto da sua fundação fica mais alto do que o outro e isso acaba causando o recalque. E essa deformação nós conseguimos estimar lá no dimensionamento. Atualmente existem várias ferramentas e uma que eu vou citar aqui para você é o método Winkler, que o pessoal acaba utilizando muito para fazer o dimensionamento. A título de curiosidade, para você compreender esse método Winkler, ele acaba considerando o solo com uma malha sobre molas. Cada ponto do radier vai estar apoiado sobre uma mola que cede proporcionalmente à carga, como você consegue perceber aqui nesse exemplo. Aqui nesse tipo de dimensionamento você vai precisar de alguns conceitos, por exemplo, coeficiente de recalque vertical e horizontal, que acaba indicando o quanto o solo afunda sobre aquela carga. E esses dados acabam sendo obtidos com ensaio geotécnico. Mas fechando essa primeira questão, é possível você fazer o cálculo manual, porém não é usual, já que é muito trabalhoso, já que você precisa compreender os pontos de tensões que você vai ter ali concentrado na sua grande placa de concreto, que seria o seu radier. O pessoal acaba adotando esses programas, já que eles têm a sua principal função, os elementos finitos. Já a nossa próxima questão, que o pessoal tem muita dúvida, quais são os tipos de radier e quando usar cada um. O primeiro é o radier armado tradicional. É o mais utilizado principalmente em solos resistentes, por exemplo, em solos arenosos, e esse tipo de radier acaba sendo ideal para resistências ou estruturas leves. Já um outro tipo é o radier nervurado. É aquele que possui vigas embutidas nas bases. Já um outro tipo de radier é o radier nervurado, é aquele que possui vigas embutidas na base. Ele melhora a rigidez com menor volume de concreto. Indicado para solos medianos ou quando há necessidade de vencer pequenos vãos.
Já um outro tipo de radier é o radier protendido. Já o radier protendido ele acaba utilizando cabos de proteção para aumentar a resistência à tração e reduzir as fissuras. Ele acaba sendo muito utilizado em galpões, pisos industriais, edificações com grandes áreas livres. Já o próximo é o radier estaqueado. Acaba sendo utilizado quando o solo superficial ele não tem resistência suficiente. As estacas, nesse caso, pessoal, elas transferem a carga para a camada mais profunda e o radier acaba atuando como uma laje de distribuição. O mais comum de utilizar esse tipo de radier é em solos mole argilosos, aterros ou áreas alagadiças. Eu peço que você faça um comentário, deixe uma curtida, que isso ajuda muito no meu trabalho a continuar gravando vídeos dessa forma para você, trazendo um conteúdo totalmente descontraído e de forma bem prática. Já essa terceira questão é qual a espessura utilizada do radier em uma casa térrea com solo resistente e qual armadura aplicar? Para responder com clareza, vamos dar um exemplo. Para responder com clareza, vou te dar um exemplo prático. Imagine que você tem uma residência térrea com 90 metros quadrados de área construída, localizada sobre um solo arenoso firme. Não se esqueça dessas informações. Sempre quando falar sobre fundações, você precisa ter conhecimento sobre qual tipo de solo que você vai estar trabalhando. E esse tipo de solo ele acaba tendo uma boa capacidade de suporte e baixa compressibilidade e comportamento previsível. Ou seja, é um solo ideal para trabalhar com esse tipo de fundação. Nesse caso, nós adotaríamos inicialmente um radier armado com 12 centímetros de espessura. Aí nós faríamos as verificações. E lá nas verificações nós poderíamos adotar um tipo de armadura, por exemplo, malha soldada Q138. Esse tipo de malha é aquele com fios de 4,2 mm, espaçamento a cada 10 cm nos dois sentidos. Não podemos esquecer do cobrimento que vai ser adotado de 3 cm nessa situação com base na NBR 6118. No nosso caso, nós não podemos esquecer o cobrimento do concreto, que vai ser adotado de 3 cm, com base na NBR 6118, e sob as paredes portantes, nós utilizamos um reforço adicional com barras longitudinais de 8 mm. Você está conseguindo perceber essa situação? Primeiro nós definimos a espessura, a questão das malhas que nós vamos adotar para verificação, depois consultar qual que é o cobrimento que nós precisamos deixar e o reforço da armadura na barra longitudinal. Esse tipo de configuração acaba atendendo às exigências mínimas de armaduras tracionadas com base na norma, que acaba sendo em volta de 0,15% da área do concreto. Você lembra desse conceito? E assim nós conseguimos proporcionar uma segurança contra a fissuração e as deformações no nosso radier. Se fosse um solo mais fraco, por exemplo, como uma argila saturada, essa mesma estrutura poderia exigir de 15 a 18 centímetros de espessura, ou até mesmo a substituição total por um radier estaqueado. Aqui cabe a reflexão. Mesmo que seja uma casa simples, o comportamento do solo acaba afetando diretamente na definição e a espessura do tipo de radier que você vai utilizar. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!